Olá pessoal, meu nome é Edivelto, sou aluno do curso de licenciatura em História do Polo Uninter de Lajeado, meu RU é o 1809085. Estou aqui para falar sobre a minha terceira aula do estágio híbrido de extensão do ensino fundamental, ok? Vou continuar com o tema da história dos gregos, a Grécia Antiga. Falarei um pouquinho agora sobre as guerras entre os persas e os gregos e a guerra entre os gregos. Tentarei falar o mais breve possível para tentar fazer o vídeo ficar nos 10 minutos, tá? E vamos lá. Primeiramente, falando entre as guerras persas e gregos, a gente pode titular como guerras médicas, guerras medas ou guerras grego-pérsicas, tá bom, pessoal? Essas guerras que tiveram início no século V a.C., culminaram com a derrota do Império Persa. Mas como ela começou e como ela foi instigada, tá? Tudo isso começou com a revolta das colônias gregas na costa da Jônia, que era na Anatólia. A Anatólia, como eu já comentei, é hoje onde fica a atual Turquia, tá? Essas colônias gregas, principalmente Mileto, eles se rebelaram contra o domínio persa, que não era benéfico a eles. O rei Dario, que governava o Império Persa na época, ficou sabendo disso e mandou seu exército para aquela região, onde ele sufocou as revoltas que ali aconteceram e substituiu os reis daquelas colônias por reis que eram de influência persa para pagar os tributos que o Império Persa cobrava muito caro de todos os povos que eles tinham dominado. E sabendo que Atenas tinha dado apoio a Mileto e as demais cidades da costa para fazer essa revolta, o rei Dario ordenou a invasão da Grécia continental, tá? Ele mandou uma frota de navios composta por 60 mil soldados, que ao chegar na Grécia, na primeira invasão, foi confrontada por um exército ateniense que, segundo os historiadores, era de apenas 10 mil soldados. Com essa invasão não dando certo, porque eles foram derrotados na cidade em Maratona, os persas tiveram de recuar e eles voltaram para suas colônias na Jônia e ali pensaram que futuramente eles poderiam fazer. Mas o rei Dario faleceu e quem subiu ao trono foi o rei Xerxes, seu filho. O rei Xerxes ele tinha um pensamento mais expansionista que seu pai. Ele não usou, claro, ele tinha as diferenças entre os persas e os gregos, essa questão toda, porque os persas queriam dominar a região do Mar Egeu, do Mar Mediterrâneo, para fins de comércio. Mas quem controlava toda aquela região eram os gregos, principalmente a frota naval ateniense, que era a mais poderosa e também a mais desenvolvida da época. Tendo controle do mar, ele teria controle do comércio todo, então o império seria mais rico, teria mais recursos para continuar com a sua expansão, que inicialmente era, segundo alguns historiadores, isso é difícil a gente dizer que tu vai achar em algum livro, não, isso tu vai achar vendo em alguns sites, tá? Que eu vou botar no final no meu relatório lá, e vão vendo que o principal objetivo do rei Xerxes, além de conquistar a Grécia para subjugar os gregos, era levar a sua bandeira ao coração da Europa. Em algum dos filmes de 300 ele fala sobre isso. A sua intenção era levar o império até a Europa. Mas eles foram derrotados nas duas invasões. Derrotados em Maratona, derrotados em Plateia, derrotados na Baía de Salamina. O que isso tem a ver? Com duas derrotas, eles tiveram de recuar para as regiões que eles dominavam. Então teve outras regiões como a Trácia e a Macedônia que estavam sob ocupação deles, que ficaram independentes também, tá? Eles não conseguiram mais fazer um expansionismo porque houve revoltas no Egito, na Babilônia, que
tiraram a atenção do rei Xerxes e ele teve que trazer o que restou dos seus exércitos para sufocar essas revoltas. Mas com tudo isso, com a vitória grega contra os persas, Atenas e Esparta começaram a ter desentendimentos. Esparta viu que a economia, o poder econômico ateniense seria algo que eles deveriam ver com os olhos mais atentos. Por quê? A Esparta não tinha a frota naval que existia em Atenas, não tinha um comércio tão forte, não tinha uma riqueza tão grande. A Atenas, além de ter um comércio muito forte, ainda era líder da Liga de Delos. Essa liga era formada por várias cidades, liderada por Atenas, que pagava tributo a Atenas ou dava parte de suas riquezas para Atenas criar um exército e uma marinha para defender essas cidades em caso de invasão estrangeira. Então Esparta e Corinto, que foi a principal instigadora da guerra entre os gregos, não viam com os bons olhos a influência de Atenas sobre as demais regiões, tanto na Grécia quanto nas colônias gregas nas ilhas espalhadas pelo mar Egeu. Isso se deu início a essa guerra que a gente conhece pela Guerra do Peloponeso, que foi dividida em 3 períodos. Tá? Não posso entrar em detalhes dos 3, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Mas no final culminou com a derrota de Atenas para Esparta e seus aliados. Tá? E na conquista de Atenas, os espartanos substituíram a Assembleia por uma Assembleia oligárquica, que era de interesse espartano. Tudo isso, das guerras que vem entre as guerras entre os persas e as próprias guerras entre eles, enfraqueceu economicamente todas as cidades gregas, menos uma região, que era a região da Macedônia, tá, pessoal? O que acontece? O rei Filipe II da Macedônia viu uma oportunidade de conquistar o respeito grego dos demais, porque os gregos não consideravam os macedônicos gregos. Eles não consideravam eles helênicos, mas os próprios macedônicos se auto-intitulavam gregos helênicos, principalmente por sua fala e sua escrita. O rei Filipe II usou o seu exército muito bem treinado, usou a cavalaria, porque na Grécia eles quase não usavam cavalaria. O primeiro exército a usar uma formação de cavalaria foi o exército macedônio, que era composto e treinado por cavaleiros que vinham de várias partes da região da Macedônia e da Trácia, tá? Não eram só macedônicos. E eles lutaram em guerras civis dentro da Macedônia para fazer do governo um governo só pelo rei Filipe. E essa cavalaria ela era dirigida e comandada por Alexandre, filho do rei Filipe. Alexandre, que se tornou Alexandre o Grande depois disso, né? Porque a conquista do seu pai de toda a Grécia, para ele foi pouco. Depois que seu pai morreu e ele se tornou o líder dos macedônicos, ele virou seus olhos para a Pérsia. Conquistou primeiro as ilhas na Jônia, conquistou partes da Anatólia, a Síria, o Egito e depois rumou para a Pérsia. Lá ele derrotou os persas, chegou na capital e depois ainda conseguiu ir até metade de hoje, onde é a Índia. Tá, pessoal? Ele passou pelo Paquistão, como a gente conheceu, pelo Irã, o Iraque, para você ver a extensão do território que ele conquistou. Isso com um pouco mais de 60 mil soldados e 5 mil cavaleiros, usando táticas de guerra, usando a inteligência e sempre um cara que era muito carismático, segundo os historiadores, e seu exército era muito leal a ele. Tá? Mas o que mantinha tudo isso nessa gigantesca roda, tanto nos impérios gregos, no Império Persa e no Império Macedônio, é uma coisa que é pouco divulgada, que são os escravos. Tá? Atenas tinha apenas 10% de toda a população era de origem ateniense, o restante era de escravos estrangeiros.
Isso a gente tem que levar em consideração, tá, pessoal? Porque todos os impérios se mantiveram através da escravidão. Então isso não é uma coisa que é do nossos séculos depois de Cristo. Não, a escravidão existe antes. Em todos os lugares ela existiu, tá? Então a gente às vezes poderia falar isso na sala de aula para as pessoas entenderem que a escravidão é uma coisa que vem de antes de Jesus nascer. Já existia isso, tá? A gente só tomou proporção maiores depois do que aconteceu com os africanos que vieram parar no nosso continente. Mas era isso, pessoal. Obrigado. Que vocês gostem desse vídeo, que possam futuramente usá-lo em sala de aula. Até mais.